Gente, eu me sinto um leão na cova dos Daniéis. Eu me sinto assim na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. É um desafio estar aqui para mim. Falei para o Telmo. Eles estão me convidando já faz um tempo. E eu fugindo um pouco, mas não teve jeito. O Tiago laçou tudo, arrumou tudo e eu estou aqui. Graças a Deus. Crendo que é mais um desafio que o Senhor colocou na nossa mão. E todo desafio não é para te matar, não é para te destruir. Todo desafio, ele te leva para fora da tua zona de conforto e te ensina algo novo. Então, todas as vezes que você se sentir desafiado por Deus em alguma situação, guarde isso no seu coração. É que Deus está querendo aumentar os teus limites, te levar a lugares novos. E é por isso que nós temos sempre a tendência de fugir dos desafios, de dizer eu não consigo, eu não posso. E muitas vezes nós permanecemos com a nossa vida estagnada, né? A gente percebe que as coisas não mudam, por quê? Porque nós não dizemos sim para os desafios. Então, se você está aqui na Escola Raízes, eu tenho certeza que eu estou falando para um povo que quer mais de Deus, que quer águas mais profundas, que quer conhecer o Senhor de uma forma nova, forte, poderosa através das Escrituras. Bom, eu tive a honra de estar aqui, mais do que isso, de essa aula ser sobre o amor. Eu não sei você, se pedissem para você falar sobre o amor, eu me senti muito desafiada também, mas a gente se sente muito impactado, porque o amor de Deus é um amor perfeito. E quando a gente vai tentar falar sobre o amor, olhando no âmbito humano, a gente vai ver quantos erros e quantas falhas tem, não só no conceito de amor e de amar, mas na forma que nós amamos e nos relacionamos através do amor. Então, eu queria que você pegasse aí a sua apostila que está na sua mão. Eu não sei qual é a página. Alguém pode falar para mim aí, que eu estou sem a apostila? Página 33, para quem está aí meio perdido. A gente vai começar falando que muitos dizem que é possível reconhecer o amor em algo que oferece prazer, contentamento, prazer pessoal, realização pessoal. Para muitos, o amor significa apenas afeição, querer bem, desejo. A gente muitas vezes vai se relacionar com o amor, começar a se relacionar um pouquinho com o amor a partir da adolescência, porque quando a gente é criança, a gente não entende o que é o amor. A gente se relaciona a partir da troca. Eu tiro pela Isabela, minha filha de 6 anos, ela diz que me ama. 2 minutos depois, se eu não faço o que ela quer, ela não me ama mais. E ela fala isso: mãe, eu não te amo mais. Então o amor dela está associado àquilo que eu posso oferecer para ela. É um amor egoísta, vamos dizer assim. E muitos de nós, quando chegamos na igreja, nós nos relacionamos com Deus assim. A gente diz, se Ele fizer aquilo que eu quero, então eu amo, eu honro, mas se Ele não fizer, e nós trocamos. Nós somos o Senhor de Deus e Ele passa a ser o nosso servo. Mas quando nós crescemos, nos aprofundamos na palavra dEle, nós começamos a aprender que o amor ele é sacrificial, que o amor é muito mais profundo. Mas muitas pessoas podem dizer muitas coisas sobre o amor. Nós ouvimos. Hoje, com a tecnologia, a internet, as informações são muito grandes. As pessoas falam muito sobre amor, tentam, Mas eu quero dizer para você que, independente do que muitos falam ou muitos tentam definir o amor, nós não estamos interessados no que os outros dizem sobre o amor. E eu também não estou interessada, talvez, nem na minha carga de entendimento no que é o amor. Eu hoje, perante vocês, eu me rendo àquilo que as Escrituras diz sobre o amor. E o convite de Jesus eu quero que você se renda àquilo que eu falo através das Escrituras do que é o amor. Então, talvez se você puder iniciar essa aula pensando dessa forma: Deus, eu quero abrir mão do que eu acredito sobre o amor, do que eu escuto sobre o amor, para aprender o que é o amor à luz das Escrituras, que essa é a principal função do Raízes aqui dentro hoje, te dar raízes profundas. E guiados, a gente às vezes é muito guiado pelo que as pessoas dizem, mas Deus está nos chamando, através das Escrituras, a um ensino mais profundo. Bom, em 1 João 4:8, no versículo 17, fala uma coisa muito interessante. Se você quiser abrir aí, 1 João 4, 8, 17.
Diz assim, 8, vamos lá. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, 1 João está lá no finalzinho, tá? Antes de Apocalipse ali um pouquinho, você vai ver. Vai ter Judas. 1 e 2 João, lá no final, lá perto de Apocalipse. Para quem não achou ainda. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso é uma consideração muito importante. Não diz assim, que Deus ama. Não, Ele é o próprio amor. O amor nasceu de Deus. E fala ainda uma consideração que eu achei incrível. Ele nos amou em Cristo. Lá em 1 João 4:10, diz algo que, olha só, e nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Deus não somente é amor, mas Ele nos amou através de Jesus. A maior prova de amor que Deus nos deu foi ter enviado o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Ontem eu estava indo dormir, fazendo a minha filha dormir, a Isabela, e ela me acordou assim, no meio, estávamos quase dormindo, de repente ela saltou com uma observação que eu achei tão incrível. Apenas 6 anos, ela falou assim para mim: mãe, você sabia que a avó Teresa, ela morreu, mas ela vai ressuscitar? Eu achei aquilo incrível. Eu falei: filha, por quê? Porque, mãe, Jesus morreu em nosso lugar. Ela disse: Jesus morreu em nosso lugar e por isso Ele vai dar a vida para todo mundo. Para aqueles que o reconhecem. Eu falei: meu Deus. E é uma verdade tão pura e tão verdadeira que até uma criança de 6 anos consegue trazer. Porque Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele não teve um palavreado rebuscado, onde os mais simples não poderiam entender. Ele usou parábolas. Ele usou histórias do dia a dia para fazer com que verdades profundas nascessem de corações improváveis, que enraizassem. O Raízes aqui é um lugar tão simples, mas onde o Senhor pode falar de palavras tão profundas que enraizam em nosso coração. Deus nos amou através de Jesus. E mais do que isso, Ele continua a amar em nós e por intermédio de nós. Está em 1 João 4:12, é uma verdade tão linda, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Olha isso que forte. Esses são versículos tão profundos que você deveria grifá-los na sua Bíblia e ter uma semana inteira para se alimentar desses versículos e pedir para o Senhor revelar cada palavra e a profundidade de cada um deles. Ele não somente nos amou através de Jesus, mas Ele também permanece em nós quando nós amamos uns aos outros. Olha que verdade profunda. Mas hoje nós vamos definir amor a partir das Escrituras. Gente, amor é fundamento. De tantas aulas que você vai ver aqui, algumas aulas vão se dirigir à parede de uma construção, algumas aulas vão se dirigir a cobertura de uma construção, outras vão falar sobre revestimentos da construção. Mas quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um firme fundamento. Nós estamos falando de algo que se estiver bem fundamentado na nossa vida, nós podemos construir muitas coisas no Senhor. Não sei aqui se vocês já participaram de alguma construção de uma casa, mas você vai perceber que empenha-se muito dinheiro, muito tempo, muito recurso para que os fundamentos de uma casa sejam bem fundamentados. E quando você vê uma casa demorando para ser fundamentada, levando tempo, é porque você já imagina, a casa vai ser grande. E todo fundamento chamado amor na nossa vida precisa estar muito alicerçado para que Deus possa construir em nós aquilo que é propósito, que é chamado dele na nossa vida. Muitas vezes eu gosto de dizer que o amor também está aliançado à maturidade. A gente vai ver depois em 1 Coríntios 13 ali, que vai falar muito sobre isso. 1 Coríntios 13, que vai falar muito sobre o amor e a maturidade. O amor, ele é um acessório? Não. O amor é uma raiz profunda, nascida de corações de homens e mulheres maduros, que se permitiram passar pelos processos de Deus, para que o amor pudesse se fortalecer.
Mas na verdade você pergunta o que é o amor. Será apenas um sentimento que vai e vem ou será algo a mais? A Bíblia diz que o amor é algo muito poderoso, que muda a forma como nós vivemos e nos relacionamos com as outras pessoas. E eu quero começar essa aula em 1 Coríntios 13, 1. E eu queria ler na tradução The Passion Translation, que eu consegui traduzir para o português, e fala de coisas muito profundas. E eu quero iniciar a leitura, que diz assim: se eu falasse com eloquência nas muitas línguas da terra, e nas línguas celestiais dos anjos, e ainda não me expressasse com amor, as minhas palavras seriam reduzidas ao som oco de nada, mais do que um símbolo retinindo. E se eu tivesse o dom de profecia, com uma compreensão profunda dos segredos ocultos de Deus, e se eu possuísse conhecimento sobrenatural e sem fim, e se eu tivesse o maior dom da fé, que pode mover montanhas, mas nunca aprendi a amar, então eu não sou nada. E se eu fosse tão generoso, a ponto de dar tudo que eu possuía para alimentar os pobres, e oferecer o meu corpo para ser queimado como um Marte, sem o puro motivo do amor, eu não ganharia nada de valor. O amor é grande e incrivelmente paciente, o amor é gentil e sempre bom para todos. Ele se recusa a ter ciúmes, ele se recusa a ter ciúmes quando a bênção vem para uma outra pessoa. O amor não se gaba de suas realizações e nem aumenta a sua própria importância. O amor não se preocupa com a vergonha e o desrespeito, e nem busca egoisticamente a sua própria honra. O amor não se irrita facilmente e nem se ofende facilmente. O amor celebra com alegria a honestidade e não encontra prazer no que está errado. O amor é um abrigo seguro, pois nunca para de acreditar no melhor para os outros. O amor nunca considera o fracasso uma derrota, pois nunca desiste. Uau! E aí, lendo isso, nós podemos observar, não sei se você consegue fazer uma comparação com o tipo de amor que você tem, ao tipo de amor que a Bíblia nos revela. É desafiador. Talvez o nosso tipo de amor está mais comparado às revistas, aos romances, aos filmes, comparado a tantos pensadores dos nossos dias, da atualidade, talvez pensadores antigos. Mas eu me deparei com uma forma de amar essa semana, muito linda. Eu conheço uma pessoa, eu não posso revelar o nome da pessoa, porque eu vou revelar o nome dos outros santos e eu não posso trazer aqui. Mas uma pessoa que eu amo muito, e eu considero muito, e é alguém que caminha com Jesus. É alguém que no dia a dia eu sei que é muito parecida com Jesus. E isso para mim é o que eu acho mais lindo em alguém. Quando no dia a dia, nas pequenas coisas, essa pessoa se revela muito parecida com Jesus. E essa pessoa em si passou por uma situação, uma pessoa que eu amo muito, passou por uma situação difícil. Foi traída, enganada por pessoas que ela considerava muito. E eu, gostando muito dessa pessoa, eu comecei a criar formas de conversar com esse povo e essa pessoa me chamou e falou assim: olha, esse pessoal me pediu perdão, me chamou e pediu perdão. Eu falei: ah, é? Me conta mais. Pediu perdão. Depois de tudo que fez, eu pensei comigo, né? E essa pessoa falou assim: sim, me pediu perdão, e eu perdoei. Eu falei: tudo bem, já passou. E realmente passou. Eu falei: é. E aí me deu assim: mas para mim não passou, sabe aquela coisa? Mas aí essa pessoa falou assim para mim: mas eu fui desafiada nesse dia. Eu falei: é verdade? Por quê? Porque na hora que essa pessoa estava me pedindo perdão, antes mesmo dela me pedir perdão, Deus me deu uma palavra para ela. Eu falei: o quê? Deus me deu uma palavra de bênção para ela. Deus falou que ia fazer isso e isso com ela, que não era para ela se preocupar, que Deus amava muito ela. Eu assim: e o que tu fez? Ela disse assim: mesmo doendo e sangrando, eu amei essa pessoa. E eu falei para ela: porque eu não posso condicionar a Deus aos meus sentimentos, aquilo que eu penso ou que eu acho. Eu preciso obedecer a Ele até quando eu não entendo. E para mim, essa semana, essa palavra, e isso que eu vivi no meu dia a dia, foi uma das maiores demonstrações de amor. Eu participei de tantas conferências, eu participo ainda ministrando, eu já fui em tantos lugares, mas uma das maiores lições de amor que eu recebi foi essa semana, essa situação.
E eu vi uma pessoa serena do meu lado, feliz por abençoar um inimigo, por ser fiel à voz de Deus a uma pessoa que trouxe feridas ao coração. E eu descobri que esse é o verdadeiro amor. Eu fui muito impactada. Então, o amor, ele é uma escolha. Ele não é um sentimento. Deixa eu tentar usar isso aqui, gente. Isso aqui é chique demais. Como é que passa isso aqui? Como é que é? É aqui? É para cá? Ai, gente. Uau. O amor não é um sentimento que você vai voando, voando, voando. Quantas vezes, né, num relacionamento, vai lá, estoura aquele balãozinho e cai e 2 pessoas se machucam. O amor não é um sentimento. Às vezes, até o perdão, né? Vai ter aulas aqui sobre o perdão. A gente acha que eu não senti de perdoar. Não existe isso. O perdão também é uma escolha. Amar é escolha, não é sentimento. Não é uma reação natural. E é engraçado que, por exemplo, amar significa muitas vezes desagradar. Porque você ama alguém, você desagrada. Quem é pai e mãe aqui vai entender isso muito bem. Quantas vezes você diz não para o seu filho por amá-lo? Quantas vezes você precisa dizer assim, não, porque você o ama? Mas é fácil, no ambiente pai e filho, você tomar essas decisões. Diariamente nós dizemos não, 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 não. Até as minhas filhas botaram eu e o Thelmo para sentar no sofá de casa, ligaram um filme que falava sobre o dia do sim. Já passaram por essa com o filho de vocês? Eu vi assim, um golpe. Eu vi assim, elas macumunadas, eu vi as duas muito macumunadas um dia, sendo muito amiguinha. Quando você vê os seus filhos muito amigos, cuidado. As duas tinham macumunado para mim e o Thelmo ver o filme do Não Falaram Nada. Esse filme é maravilhoso. No final do filme, qual vai ser o nosso dia do sim? E o amor, ele também envolve o não. Nós estamos acostumados, mas, agora falando de relacionamentos, amizades, pessoas que nós amamos, quantas vezes nós não amamos essas pessoas? Porque nós, na verdade, queremos agradá-las e acabamos por não corrigi-las, por não falar a verdade. Sabe, quando eu reconheço que alguém me ama, quando ela me chama à parte e me corrige. Vivi, não faz mais isso. Aquilo que você fez não foi legal. Vivi, eu me preocupo contigo nessa parte, cuidado. Eu percebo que essa pessoa está disposta até perder o relacionamento que ela tem comigo, mas ela vai me amar até o fim. Isso é amor. Amor envolve até, muitas vezes, desagradar. E eu vou abrir um parênteses aqui. A maioria dos abusos emocionais em relacionamento acontecem porque não existe amor. Existe troca de favores. As reações naturais, o amor não é uma reação natural que nasce, não, o amor é uma escolha. Reação natural a gente come, né? É uma reação muito natural comer. Dormir é uma reação natural, né? Quando o sono vem, não sei se já aconteceu com você, não dá para fugir do sono. Até a própria respiração é alguma defesa, né, do corpo. Mas o amor esperado por Deus, ele é uma escolha que independe de circunstância ou do que as outras pessoas fazem. Uau! E aí entra aquele exemplo que eu dei para vocês. Mas eu vou destacar 3 formas que que são demonstradas de amor na palavra de Deus. São 3 formas de demonstrar amor. Porque a gente fala, amor, amor, mas como que eu vou demonstrar esse amor que a Bíblia diz? Porque o amor, na verdade, ele é o amor quando ele é revelado. Então, o amor é revelado através da demonstração. E o amor, vamos dizer que ele é primeiro demonstrado através... Vamos lá. Ô, gente. Queria ser chique, mas não consigo. É para lá? Através da renúncia. Vive, por que tu está dizendo isso? Que o amor é demonstrado através da renúncia. Vamos lá para 1 João, de novo, 3,16. 1 João 3,16. Vamos ler. Que diz o seguinte. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida. Ela fala assim, nós sabemos, a Bíblia diz o seguinte, nós sabemos que o amor, por que o amor? Porque Jesus deu. O amor fala de entrega. Quando você ama alguém, você entrega. E eu vou falar de um dos amores fortes que nós carregamos aqui. Para mim, o amor mais forte entre relações interpessoais é o amor da mãe do filho. Eu ministrei anos no presídio, e o Thelmo fala sobre isso também.
nós no presídio dificilmente víamos um pai na fila visitando um presidiário, mas estavam as mães lá. E se nós íamos conversar com as mães, não, meu filho não é bandido, ele não fez isso. Elas acreditam piamente no filho, porque, e quando Deus quis se comparar, quando Deus quis dizer assim, olha, que tipo de amor que eu posso usar para comparar o meu amor? Ele falou, olha, ainda que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Ele está dizendo assim, ele usa a mãe, né? Deus indicou o relacionamento da mãe e do filho como um dos mais fortes. Olha, pode isso acontecer? Pois é tão difícil, né? Mas ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Então, um desses amores, e é engraçado que o amor de uma mãe para um filho, ele é marcado pelo quê, gente? Sacrifício, entrega. Outro dia eu estava vendo uma mulher casada, só ela e o marido, falando, estou cansada. E uma outra comentando, não sabe de nada, inocente, deixa ter filho. Eu lembro do puerpério, naquele momento que a gente ganha o bebê. Até o Temo comentou ontem que eu falei, tira da minha mão, senão eu jogo na parede. Mas a gente é levado ao extremo do cansaço, ao extremo da doação, da renúncia. Então o amor, ele fala de renúncia. E é interessante que o amor é mais entrega do que ganha. O amor e a essência do amor é o sacrifício próprio. E existe uma transição importante aqui, no versículo 14, nós lemos o 3,16, né? Mas lá no 14, olha que interessante que fala, se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. John Scott falou algo que eu achei incrível. Ele disse o seguinte, citando C.S. Lewis, ele disse que amar toda a gente em geral pode gerar uma desculpa para não amar ninguém em particular. Quando você ama todo mundo, é igual às vezes aqui na igreja, é muito comunitário. E um dos maiores perigos de uma igreja muito grande é que nada é de ninguém, ninguém cuida. Ontem eu achei tão bonito, acabou o culto, saiu do último culto saiu a multidão, foi para lá. De repente eu vi um dos nossos irmãos arrumando a cadeira, que estavam bagunçadas. O amor faz isso, ele é o cuidado, ele é o zelo. O nosso maior desafio como comunidade é amar, porque a gente ama todo mundo, mas às vezes quem ama todo mundo não ama ninguém. Você vai ver que muitas vezes você se compadece de uma criança que está lá na África, você ama, você chora, você contribui, mas você tem dificuldade de amar o seu marido do seu lado, você se irrita até muitas vezes de matar ele. Está vendo? Então quem tem muito esse... E é engraçado que a Bíblia, sabendo disso, ela falou o seguinte aqui, tem um segredo, ali no 14:15, se nós amamos os nossos irmãos, significa que nós passamos da morte para a vida, mas ele deu outra, assim, mas quem não ama o seu irmão, ele fala assim, não é só a questão do muito, mas daquele que está ao seu lado, do pouco. E aí nós falamos da família, da parentela, dos amigos e das pessoas que estão ao nosso redor. Uau! Gostar, porém, é muito diferente de amar, pois amar é dar-se, é despender tempo para alguém. Hoje, para mim, a coisa mais cara não é bolsa, roupas, carros, casas. A coisa mais cara que nós temos hoje é o tempo. Eu estava falando sobre isso, contando que nós colocamos no nosso carro aquele adesivinho do sem parar, né? Nós colocamos em cima ali, e aquilo ali é uma praticidade incrível para quem viaja muito. Você passa pelos... os pedágios, né? Você não precisa parar, você passa dentro dos estacionamentos dos shoppings, e alguns estacionamentos aquilo ali te dá. E aí uma pessoa me perguntou, e aí, vale a pena? Eu falei, olha, a gente paga R$23 por mês, eu acho que é isso, fora para ter, e fora o que tu gasta nas... E vale muito a pena, porque hoje tempo é dinheiro. Nós viemos de uma geração antiga que não vou botar adesivinho não, os nossos pais jamais iam querer colocar esse adesivinho. Não, R$23, é bom, né? Turma de italiano, vamos passar pela catraca, vamos pagar. Mas hoje, no dia que nós estamos vivendo, nós já percebemos que o tempo é muito dinheiro. E esse ano, nos primeiros 3 dias do ano, eu fui buscar o Senhor, pedir direção para o ano todo. Eu falei, Deus, fala comigo. E Deus falou comigo assim, esse ano vai ser um ano de muita renúncia para ti. Eu já entendo que vai ser de amar muito, porque onde tem amor, tem renúncia. Eu falei, Deus, mas como que vai ser isso? Será que... Aí eu comecei a pensar, porque eu já doei meu guarda-roupa todo, quando nós cuidávamos de prostitutas, quando eu ia
para o presídio. Um dia Deus falou comigo, abre o teu guarda-roupa, fica com 2 peças e doa tudo. E eu falei, será que vai acontecer de novo? Eu vou ter que doar todo o meu guarda-roupa? Será que eu vou ter que abrir mão de coisas que eu amo, que eu gosto? E Deus falou, não, a renúncia desse dia, desse tempo, não são as coisas que você pode me dar, porque você esvazia um guarda-roupa hoje, amanhã ele está cheio de novo. Essas coisas são fáceis de você colocar no lugar, até a roupa hoje, que é bonita, daqui a uns 3 anos, talvez já está na doação, não quero mais. Mas o tempo que eu disponho na vida de alguém, ele nunca mais vai voltar para mim. O tempo, hoje, geralmente na segunda-feira, eu estou lá fazendo janta para a minha família. É o nosso domingo, né? A segunda-feira é o domingo do pastor. É o nosso dia de descanso. É o nosso dia de fazer uma janta em família mais calma, porque no domingo é uma loucura, no sábado é uma loucura, às vezes tem casamento. O tempo que eu estou dispondo aqui não vai voltar mais para mim. Eu estou doando ele, estou entregando ele. Hoje, aquilo que é mais caro em nós é o tempo. Então, quando você dedica tempo na vida de alguém, você está amando aquela pessoa. É uma demonstração de amor. Quando você para tomar um café com alguém, ficar com alguém, olhar nos olhos de alguém. Então, ame através do tempo. E dedique tempo sem isso aqui na sua mão. Amém? Dedique tempo sem isso aqui. Olhe nos olhos, converse, esteja junto. Ame através de algo tão precioso. O amor, aliás, gostar, né? Você gosta, eu gosto de estar com fulano. Mas se o fulano não é agradável, você nem está com ele. Isso não é amar. E para você entender um pouco melhor, amor fala de aliança, de pacto. O amor é pactual. Por isso que o casamento é uma aliança. É um pacto. Porque muitas vezes a gente sabe que quem é casado sabe que graças a Deus, porque é uma aliança que segura você. Porque quantas vezes deu vontade de sair correndo? Quantas vezes você pensou, o que eu fiz, meu Deus? Mas é uma aliança, é um pacto. Existe palavra. Existe não, eu empenhei a minha palavra, eu vou ficar até o fim. Eu e o Theo passamos já por tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, mas hoje, olhando, vai fazer 21 anos em junho, eu digo, Deus, graças a Deus que nós não desistimos. Porque a perseverança é o fruto do amor, e a perseverança tem frutos que só Deus pode dar no meio do caminho. E gostar fala de contrato. Se amor fala de aliança, gostar fala de contrato. Não é assim? A gente compra casa, compra carro, compra imóveis, ou a gente faz um negócio com alguém, a gente usa uma aliança. Não, a gente usa um contrato. Porque o contrato favorece os dois. Entende? Não é uma entrega, não, são troca de favores. E hoje muita gente fala em amor. Às vezes, eu tenho seguidores no meu Instagram e eu estou sofrendo algumas situações complicadas, porque as pessoas querem usar o meu Instagram como balcão de negócios. E eu gosto muito de ajudar pessoas, acho muito interessante ajudar pessoas. Mas vem pessoas, as pessoas estão perto de mim, os filhos da casa, eu faço questão de estar junto, ajudar. Mas às vezes vem pessoas do nada, lá do além, falando, tu sabe que eu te amo, né? Eu falo, eu sei. E a gente olha, isso não é amor, porque existe um interesse, uma troca. O amor não tem interesses. E o amor também é demonstrado pela... Vamos ver se eu vou conseguir, Jesus, é para lá? Gente... O amor é demonstrado pela compaixão. E eu não sei se você já viu pessoas que têm a compaixão muito aflorada. São pessoas que amam muito. São aquelas pessoas que não importa a hora, elas vão ajudar. Né? Eu olho, meu marido, para mim é um bom exemplo de compaixão, Telmo. Desde que a gente se conheceu, quando ele tinha 17 anos, hoje ele já tem 42 anos, sempre ele é tentado, quando ele vê um carro parado, quebrado na avenida, na BR, em qualquer lugar de parar, ajudar aquela pessoa. E se ele não consegue parar, ele vai triste, seguindo o caminho, falando assim, ai, meu coração está lá naquele carro quebrado, naquela família que está naquela situação. A pessoa que tem o amor, ela é movida por compaixão. Compaixão não é pena, não é pesar. A compaixão, ela fala de algo que se move nas tuas entranhas, de fazer algo, é um movimento. Eu poderia dizer que a paixão é o amor em movimento. É que dá um movimento ao amor, para que ele prossiga. Então, 1 João 3,17 diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo, e viu seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o amor se move através da compaixão. O amor se compadece. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. Compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca. Isso é compaixão.
E a compaixão, essa demonstração, vai nos levar ao próximo tópico que eu quero falar, que o amor é demonstrado pela ação. Às vezes eu acho forte dizer, palavras não amam ninguém, vírgula, calma, é bom ouvir de quem nós amamos um eu te amo. Só que essa palavra, ela não pode ser apenas uma palavra, ela precisa ser acompanhada por ação. E lá em 1 João 3,18 vai nos dizer o seguinte: filhinhos, olha que lindo isso, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Uau! Ele está dizendo, filhinhos, por favor, cuidado de amar só de língua, de boca, de palavras. Ame de fato, em fatos, em situações, em verdade. Ame na verdade. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas é de movimento. E um movimento em direção ao necessitado, em direção à pessoa que está ao seu lado. Outro dia, nós temos muito no nosso coração, eu temo, de honrar as pessoas. Não importam quem elas sejam. Se elas estão ao nosso redor, nós as conhecemos e elas estão perto de nós temos o desejo de honrá-las, de amá-las, de demonstrar o quanto elas são amadas. E o Telmo, ele tomou uma decisão há alguns anos aqui na igreja que eu achei tão incrível. Ele disse assim, olha amor, muitas pessoas chegam aqui muito abusadas em ministérios anteriores, talvez muito abusadas por líderes imaturos, talvez nem pessoas que queriam fazer o mal, mas por uma liderança às vezes imatura, que fala, eu sou o líder? Já viu igual quando o filho mais velho, a gente fala, ó, o pai e a mãe vai sair, filho, tu cuida do mais novo? O mais velho, né, vai dizer assim, então agora, às vezes uma liderança imatura, ela vai fazer isso, ela vai ferir, ela vai usar não de autoridade, que flui em favor, mas ela vai usar de autoritarismo que machuca, que fere. E as pessoas chegam aqui servindo, e nós temos aqui é algo muito nosso, mas eu tenho muito regozijo quando isso acontece. Nós chamamos o casal que lidera algum ministério da igreja, não importa qual seja. Nós despendemos uma oferta para eles no envelope, para que ele jante com a esposa, com o marido, só os dois. Esse dinheiro não é para pagar conta, não é para nada, é para os dois saírem para jantar juntos. Que é o princípio de amar, de cuidar do jardim chamado família, do casamento. E eu lembro de casais que nós chamávamos para conversar, eles vinham tremendo, com medo, tipo assim, o que eu fiz de errado? Porque só eram chamados se fizesse algo de errado. Mas o amor é demonstrado em ações, e quando nós dávamos aquela oferta para vocês jantarem juntos, eram lágrimas e muito choro. Então a Bíblia fala de um desafio de amar em ação, amar em atitudes. Palavras de amor que nunca foram traduzidas em ação não valem nada, não valem muita coisa. Então, Deus está nos convidando, ei, você ama? Não seja de palavras, mas seja de ação. O grande desafio de viver a sua vida em amor é amar até quem não te ama. E a Bíblia diz isso, sobre os nossos inimigos. Mas eu queria um pouquinho mais profundo. No grego antigo existiam 7 palavras para expressar o amor, mas nós vamos destacar apenas 3 das mais utilizadas. O amor filéu, que é o amor amizade. Esse amor é aquele que demonstramos aos nossos irmãos e pais. É aquele amor doce, aquele amor que você já viu como seu coração se alegra quando você está com um amigo? Você sente aquele regozijo, ai que bom. Ou quando você está com os seus pais, com a sua família. Eu amo estar com a minha família, às vezes é tão raro estar com eles, mas quando eu estou com a minha família toda reunida, não só os meus pais, mas os meus primos, a minha avó, os meus tios, eu digo que é um dos melhores lugares que eu desejo estar. Se me perguntarem, o que vai te deixar mais feliz? Chama a minha turma toda, porque a gente ri, a gente chora, a gente parece que se reconecta, e esse é o amor filéu. Mas nós temos também o amor eros, que é o desejo sexual entre o homem e uma mulher. É a paixão, é aquilo que nós sentimos pelo nosso marido, pela nossa esposa. É aquele, eu digo assim, que é aquele amor que não deixa cego, né, gente? Mas que faz a gente só ver a parte boa da situação. Uau, mas ele é lindo, mas ela é incrível. Só Deus sabe como é que ela é incrível. E o amor eros, ele fala sobre isso. Mas nós temos o amor ágape, que é o amor que caracteriza Deus. Trata-se do amor que Deus tem por nós, um amor leal, um amor firme, inabalável.
Não importa o que o homem faça, o amor de Deus não aumentará e não diminuirá. Simplesmente continuará o mesmo, ou seja, eterno, infinito, imensurável. Não dá para colocar numa conta. É um amor tão grande, a ponto de ser sacrificial. Porque fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor que vem de Deus, e nós vamos destacar esse amor hoje, para finalizar essa aula. O amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus, ele tem um ranking interessante. Ao falar de amor de Deus, nós estamos nos referindo a um amor santo, e que precisa ser, aliás, e para cumprirmos o grande mandamento de amar os nossos inimigos, nós precisamos viver na ação do Espírito Santo e não na carne, porque na carne a gente ora assim, não mata a sua aleja. Mas através do Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando, mas através do Espírito Santo nós precisamos. E eu vou falar agora, porque eu sei que eu estou falando só para gente crente aqui. O desafio maior de quem é cristão é o amor. O desafio maior dentro das igrejas hoje é o amor. É o amar quando nós somos feridos. É o amar quando alguém nos trai. Aquela pessoa que falou isso para mim, eu perguntei para ela, tá, e quanto deu essa palavra para ela, que Deus falou isso para ela, você abençoou ela? Qual foi a reação dela? Ela começou a chorar. Porque ela falou assim, você é muito nobre. Eu desconheço o que você vive, eu preciso viver isso. O amor, ele faz isso. Ele te dá uma nobreza de ações que você jamais poderia fazer sozinho. Mas com a ajuda do Espírito Santo, é possível. O amor é capaz de curar pessoas. E esse amor, ele não vem naturalmente após a nossa conversão a Jesus, porque seria muito fácil. Amém. Caminhando com Jesus. Ele precisa ser trabalhado na nossa vida. Ele precisa ser conquistado. Através de luta e perseverança durante a nossa caminhada com Deus, através até de erros nossos, porque eu fui corrigida nisso. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu quero amar como essa menina ama, eu quero amar como ela ama, eu preciso do teu amor, do teu verdadeiro amor, porque é fácil eu amar quem faz tudo para mim, a Bíblia mesmo diz isso. Olha, se você ama, quem te ama, quem faz tudo de bom para ti, você não difere nada daqueles que estão lá fora, mas eu estou chamando você para um padrão novo de amor. É quando você ama até aqueles que lhe ferem, aqueles que machucam. Esse é o nível de amor que eu quero te levar. E isso é um desafio para nós. Bom, a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Mais do que nunca nesse tempo de Covid nós estamos descobrindo isso. Teve uma pessoa que eu conheço que ela é muito muquirana. Você conhece esse termo? Dizem que se ela passar o oceano com o sorrisal na mão, mas nada, não molha, não sai uma bolinha. E ela tinha dinheiro guardado no banco, e sempre muito severa, mesquinha, fazendo... Eu falei, meu Deus, essa pessoa tem tanto dinheiro e ela faz conta por pouco. Eu ficava impressionado. Houve uma situação, morreu alguém próximo dela, essa pessoa foi lá, sacou o dinheiro, comprou um carro que era desejo dela, e a gente, opa, o que houve com você? Ela falou, a vida é muito curta. Para o dinheiro ficar lá e para mim não viver ela é passageira. Eu falei, uau, as pessoas estão mudando a forma de agir porque estão descobrindo que realmente mais do que nunca a vida é passageira. Mas não é só a vida que é passageira. A Bíblia diz que as profecias vão passar. Tantas coisas desaparecerão. Palavra, cura, milagre, embora sejam maravilhosos e tremendos, vai passar. Tudo vai passar. Mas o amor, ele não vai passar. A Bíblia chega a dizer que o amor é um dos dons, ele é o maior de todos, e somente ele permanecerá quando nós vermos o Senhor face a face, e isso nos faz concluir que assim como Deus, o amor também é eterno. O amor é eterno, o amor vai seguir, e o amor é tão importante nas nossas vidas, que Jesus resumiu todos os mandamentos em apenas 2, e alguns anos atrás, não sei se tem estudiosos aqui, hoje eu faço faculdade de teologia, estou gostando demais de fazer a faculdade de teologia, de aprender muito, mas eu sempre oro antes, eu falo, Deus, livra o meu coração de todo engano, eu não quero ser uma mulher gerada numa faculdade de teologia, eu quero ser uma mulher gerada pelo teu Espírito,
Então coloca aí um escudo no meu coração, que essas informações não me tirem de você, do nosso relacionamento profundo. Mas eu estava, alguns anos atrás, eu acho que era 2008, eu entrei numa pira de estudar sobre a história da igreja. Eu comecei a observar como nós cristãos, e vamos botar aqui os evangélicos, né? Os católicos também, mas nós evangélicos, como nós somos aqueles que carregamos a Bíblia para baixo e para cima, mas muitos de nós não lemos ela toda ainda. E muitos de nós não conhecemos a profundidade da palavra. Nós temos dificuldade. A gente tem a tendência de ouvir mastigadinho o que um pastor diz num culto de domingo, ou que pessoas falam na internet, de ministrações, mas nós temos dificuldade de pegar a nossa pá e cavar o nosso próprio poço para beber da água. E é tão interessante que eu comecei a cavar. E eu fui para a história da igreja, eu comecei a descobrir como que foi escrito o cânon bíblico, eu comecei a observar algumas coisas, aquilo começou a me assustar, eu falei, meu Deus. Eu cheguei ao ponto de entrar numa situação assim, Telmo, eu falei para ele, a Bíblia tem alguns livros que não foram colocados no cânon bíblico, porque será que nós não perdemos informações? Olha eu, gente. E eu vi assim, o Espírito Santo me olhando de longe. Tu está preocupada com os livros que não estão, mas tu não cumpre nem o que está. Entende como é que a gente é? Aí, e eu lá, Telmo, e agora? Porque se perdemos informações. E aí, gente, foi tão incrível. Eu fui aquela noite para estar com o Senhor sozinha. É muito importante você ter essa. Principalmente quando você estuda a raiz, estuda a Bíblia. Estude, mas esteja com o Senhor sozinha. Sozinho. Eu fui estar a sós com Deus. E eu falei essa indagação para o Senhor. Eu falei, Deus... Falei, Jesus, e se nós perdemos informações importantíssimas para a igreja, que nós não estamos vivendo? Deus falou comigo, filha, por que tu te preocupa com coisas que estão perdidas, se nem aquilo que eu te coloquei na tua mão, tu foi fiel ainda para cumprir? E eu falei, E Deus assim, eu saberia que isso ia acontecer, falou comigo. E eu falei, mas, claro, eu já resumi tudo, o que está ali, o que se perdeu. E esse resumo fala muito ao meu coração. E ele diz o seguinte, né? Que os próprios fariseus gostam de fazer essa pergunta. Pessoas que têm uma religião, mas não têm vida com Deus, gostam de perguntar essas coisas. Em Mateus 22, 34, diz assim, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, Jesus era expert em calar pessoas. Reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua... E um deles, perguntou o que se resume a lei e os profetas, e ele diz o seguinte, e respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele falou, este é o primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Deus falou, já resumi, se você me amar de todo o teu coração, de tudo o que tu tens, e depois amar o teu próximo, então você já resumiu toda a lei, você já viveu toda ela. E aí você vai ver como nós paramos nisso, como nós temos dificuldade de amar a Deus de todo o nosso coração, de verdade, e por consequência amar o nosso próximo. Bom, o amor a Deus, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, porque é dele que vem o nosso suprimento, capacitação, sustento. Se nós amarmos as pessoas acima de Deus, nós poderemos tropeçar, nos decepcionar a qualquer momento, pois todos nós, sem exceção, somos falhos. Por mais que eu queira amar o meu marido com o amor que vem de Deus, eu vou falhar. Final de semana eu estava tão cansada, as mulheres aqui vão me entender, que a mulher, quando ela senta no sofá, ela já fez milhões de coisas. Ela não é igual ao homem, ele chega e senta no sofá, a mulher não. Quando ela chegou a sentar no sofá, é porque ela já lavou a louça, já organizou tudo, está tudo certo. Agora ela pensou assim, Quando eu fiz assim, sentei, ele disse, queria tanto uma pipoca. Eu falei, Eu falei, meu Deus, eu acabei de lavar a louça. Eu arrumei o fogão. Mas naquela hora, veio essa palavra do amor. Aí eu falei, meu Deus. Daí eu querendo que ele dissesse assim, não precisa. Ele ficou me olhando com aquela cara, faz a pipoca.
E aí, o amor é esse amor que faz a gente fazer coisas que a gente não queria, mas sacrifica e faz por amar, mas a gente é falho, porque naquela hora eu deixei claramente, eu não quero fazer essa pipoca. Eu estou fazendo porque eu sou crente. Porque se eu não fosse, eu dizia o quê? Tem 2 pernas, 2 braços, vai fazer tua pipoca? Eu preciso que tu faça pipoca para mim. Mas não, eu sou crente, fui lá e fiz a pipoca. Essa é a forma do amor de Deus, mas eu sou falha. Eu sou falha. Outro dia eu estava na frente do mercado, ele nem sabe disso. Preguiça de ir no mercado, não suporto ir no mercado. Ir no mercado é prova de amor. Quando você me vê no mercado, como ela ama. Estou lá no mercado. Aí eu estava na frente do mercado, falei, eu não quero entrar, mandei uma mensagem, amor, onde é que tu está? Estou aqui fazendo tal coisa. Tu passa no mercado? E eu na frente do mercado. Porque dependendo da resposta, comprar rosca, tal. Não, amor, eu vou. Fui para casa. O nosso amor é falho. O nosso amor é falho. O único amor que não vai falhar é o amor de Deus. Por isso que ele fala o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando a Teresa faleceu, que aquela dor veio no meu coração terrível, no momento ali, antes um pouco, ela ficou 50 dias na UTI, aquela angústia diária, que vai te matando aos poucos. Quando aquela angústia vinha, e eu falava, Deus, eu amo tanto ela, aquele amor era tão forte, a sensação terrível de não tê-la mais perto. O que me sustentava é que eu sabia que eu não estava perdendo a pessoa mais importante da minha vida, porque a pessoa mais importante da minha vida é Deus. E Deus falou, você nunca vai perder. Nada pode separar de mim. Então, quando você tem isso no seu coração, até as tempestades que você enfrenta dentro do seu casamento, eu vejo às vezes mulheres e homens passando por situações difíceis no casamento. Outro dia uma amiga minha aqui na igreja chegou, estou arrasada. Eu falei, que foi? Eu fiquei mal, ela estava com o olho inchado. Eu e o fulano brigamos. Eu assim, o que é que tem? Isso é normal. Discutir, às vezes brigar, não concordar. Mas isso não pode abalar o teu chão. O teu chão não pode ser o teu casamento, não pode ser os teus filhos. O teu chão tem que ser Deus. Uma vez, uma pessoa saiu aqui da igreja e veio me comunicar para mim para o Telmo. Aí falou assim, eu vou sair. Eu falei, me levei até um choque. Eu falei, amém. Ele disse, Deus está me dando uma direção. Eu falei, glória a Deus. Então tá. Aí eu quis falar assim, olha, quando tu falou que ia sair, eu fiquei assim procurando uma palavra para explicar para essa pessoa. Eu falei assim, olha, Aí ele pulou, perdesse teu chão. Eu falei, não, querido, meu chão não é tu. O meu chão é Deus. Que o seu chão seja Deus. Que você não perca o seu chão por pessoas. O seu chão, o seu fundamento é o Senhor. Jesus falou uma coisa muito grande e linda com Pedro. Ele falou o seguinte, ele falou, Pedro, tu me amas. Depois de Pedro ter o negado, Pedro, tu me amas, porque nós falhamos no amor. Mas Jesus vai estar sempre esperando na praia para trazer um amor verdadeiro para o seu coração. E aí Pedro falou assim, então apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dando uma nova chance para Pedro. Pedro, você me ama, você me negou, você me ama. Então agora você vai me amar através do amor das pessoas, amando as pessoas, cuidando daquilo que eu cuido. Deus está falando, você me ama? Ama o que eu amo. Quando eu fui para as prostitutas ministrar a elas, eu estava num tempo de muita busca por Deus. E um dia na minha sala, Deus falou comigo, eu quero que você ministre para as prostitutas. Eu falei, mas eu não tenho nem autoridade para falar para elas, porque eu não sou filha de prostituta, eu não vim de um prostíbulo, eu nunca tive contato com uma prostituta. Como que eu vou chegar e ministrar para uma prostituta? O que eu vou dizer para ela? O Senhor falou assim comigo, filha, tu me amas? Então amo o que eu amo elas são minhas filhas, eu quero que você vá lá. O amor de Deus, e muitas vezes a restauração do amor de Deus na nossa vida está aliançada a você amar o que Deus ama. E se mover na demonstração do amor como nós falamos aqui. E quando nós amamos o Senhor acima de tudo, nós recebemos essa grande proteção de Deus. Eu vou resumir aqui. E amar ao próximo se torna muito mais fácil quando você ama a Deus sobre todas as coisas. Você ama o próximo. Nesse mandamento tão lindo. E tem um mandamento que Jesus deu, que eu achei maravilhoso, ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Como você cuida de você, ame o outro. É um bom parâmetro para nós, não é? Se você se ama, você vai ter facilidade de amar o outro. Outro dia eu estava vendo uma mulher que não se ama, totalmente amargurada, e ela falou, eu não vou amar, olha. E eu falei assim para ela, você se ama? Ela falou, não me suporto. Eu falei, tá aí.
Você só consegue amar quando você se aceita, quando você entende quem você é. E para concluir, o que eu estou falando, que já minha hora já acabou, de tudo isso que eu falei, e ainda o que está na apostila que você pode estudar, existe uma verdade incontestável nas Escrituras. Não dá para contestar, não dá para dizer nada. E eu queria muito terminar. Qual é a conclusão? Eu talvez aqui, sabe o que eu estou sendo? Aquilo que 1 Coríntios fala, né? Um espelho meio embaçado, tentando demonstrar o que é amor. Isso aqui não é a clareza do amor, é muito mais profundo. Hoje nós olhamos como espelho, mas um dia nós vamos ver face a face. Hoje aqui é uma tentativa humilde, pequena, de alguém que talvez está inseguro, que não vai saber explicar exatamente o que é o amor. Mas um dia você vai ter um encontro com esse amor, face a face. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 13:8, algo que eu queria que você, não precisa ler, abrir, só recebe no seu espírito agora. Isso, que diz assim, essa verdade: o amor nunca para de amar. Ele se estende além do dom da profecia, que eventualmente desaparece. É mais duradouro do que línguas que um dia silenciarão. O amor permanece muito depois de as palavras de conhecimento serem esquecidas. O nosso conhecimento atual e as nossas profecias, elas são parciais. Mas quando a perfeição do amor chega, a parcialidade desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava de assuntos infantis, pois via as coisas como uma criança e raciocinava como uma criança. Mas chegou o dia em que eu amadureci e deixei de lado meus hábitos infantis. Por enquanto, vemos apenas um leve reflexo de enigmas e mistérios, como se estivessem refletidos em um espelho. Mas um dia, veremos cara a cara. Meu entendimento está incompleto agora, mas um dia eu entenderei tudo. Assim como tudo sobre mim foi totalmente compreendido. Até então, há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor supera todas elas. Portanto, acima de tudo, deixe que o amor seja o belo prêmio pelo qual você concorre. 1 Coríntios 13:8. Que Deus te abençoe.